Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar,
bem, gente. Nós vamos começar falando sobre ansiedade um pouquinho. O pastor Lucas vai colocando para frente. Esse material vou mandar para o pastor Lucas. É um site que a gente fez com as músicas. Vocês vão ter acesso também a esses dados que estão aqui, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos aí 33% das pessoas, né? Vamos abaixar um pouquinho, pastor? 33% de nós sofre de ansiedade em algum nível. Tá? Então, é 1/3 das pessoas, né? 350 milhões de pessoas não assumem que têm ansiedade. Não é uma projeção, né? E 5% da população da América Latina não só sofre de ansiedade, né, que pega 1/3 do mundo, mas sofre de transtorno de ansiedade, que aí é digamos, um passo mais sério, né? E o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é quando você já não consegue lidar com esse sentimento de algo eminente para acontecer de ruim, e você precisa de ajuda profissional médica, de um psicólogo ou um psiquiatra. Então, isso é o transtorno de ansiedade. A gente não vai falar do transtorno em si, porque para isso você precisa da ajuda médica, né? Quem tem o transtorno. Então, isso não é o assunto de hoje. Mas nós vamos falar de ansiedade, que pega 1/3 de nós. Talvez a gente, pelo menos do grupo que eu conheço, eu acho que quase todo mundo. 1/3, falei, será que é só 1/3? Assim, meus amigos da minha idade, eu diria assim, 80% sofrem de algum tipo de ansiedade na família, né? Quanto mais jovem, mais ansioso eu percebo que são, né? Os mais velhos eu percebo que são mais serenos, né? Mas assim, de 40 anos para baixo, a ansiedade pega valendo, mesmo crianças e jovens, né? Então acho que o número está até talvez subestimado. Mas assim, ansiedade é um sentimento normal. Não há ser humano que não passou por ansiedade, mesmo nos tempos bíblicos. Moisés era ansioso. O profeta Jonas ficou ansioso tanto que ele fugiu lá do problema dele, pegando um navio para Tarsis. Você tem, em vários momentos, Moisés preocupado em trabalhar muito, em fazer tudo, a ponto do sogro dele falar, cara, divide a carga, coloca chefes de 1.000, de 100, de 10, você está muito ansioso, né, querendo controlar tudo. Você tem um rei Davi ansioso, lembra? Ele queria fazer o templo. Deus fala, não, você não vai fazer. Mas ele queria fazer. Ele era tão ansioso, o rei Davi, que o que ele fez? Que ele já pegou e já mandou o pessoal trazer ofertas. Tanto que quando Salomão foi fazer o templo, já tinha ofertas para a construção do templo. Então, a ansiedade é algo que está presente desde os tempos bíblicos. Não é algo novo. O que é novo para nós na nossa civilização moderna é que os nossos níveis de ansiedade retornam a épocas pré-industriais. Então a gente está regredindo a épocas distantes na história humana. Tá? Então a gente teve apenas um breve momento de uns 150 anos de um período de ouro na civilização humana que a ansiedade parecia ser algo muito distante. O que foi que aconteceu? A produção agrícola era maior a ponto da comida não ser a principal preocupação na maior parte do mundo durante algumas décadas, alguns séculos. A gente tinha o que comer, tinha uma casa simples para morar, então não era apegado com ansiedade todo dia. A nossa ansiedade está voltando àqueles níveis, na Europa pelo menos, em que você não tinha certeza se ia ter comida no mês que vem. Você não tinha certeza se havia uma tribo de hunos perto da sua cidade para invadir. Você não vivia essa iminência de uma destruição da cidade, né? Você vivia ansioso. Com a queda do Império Romano, os níveis de ansiedades na Europa foram altos. O Império Romano também foi um período que a ansiedade foi menor, porque havia coesão social, havia trabalho, havia comida, havia segurança. Então a gente está voltando ali a níveis de ansiedade da época da Idade Média, que você tinha medo de invasões, medo dos bárbaros, medo da fome, medo da peste, medo de tudo. Então a gente está voltando a essa época. Ou seja, o que a gente vive hoje não é novo. A humanidade viveu em várias épocas da sua história, especialmente, mas o que cerca hoje, né, a ansiedade humana?
o que cercava na Idade Média. Você tem medo de uma bomba atômica da Rússia hoje? Você tem medo de um louco entrar na escola do seu filho hoje? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo de você ficar obsoleto? Tudo relacionado a, será que eu vou ter comida daqui a um ano? Será que a minha casa vai ser minha daqui a 10? Vou conseguir pagar o financiamento? Então a gente vive as inseguranças que se viveu na Idade Média, que se viveu antes do Império Romano, épocas em que a humanidade passou por turbulências. Ou seja, por mais normal que seja a ansiedade, ela, no mundo de hoje, ela também é reflexo das grandes inseguranças que cercam a nossa vida. Tá? Então a gente está lidando com o problema do mundo. A ansiedade, o pastor Lucas vai abaixando ali, ela é uma reação emocional. Para que serve ela? Para te proteger. Então um mínimo de ansiedade você tem que ter. Que a ansiedade, biblicamente falando, ela pode ser o oposto da inércia e da preguiça. Você pensa no dia de amanhã, né? Quando Salomão fala, preguiçoso vai ter com a formiga, que a formiga é aquela que se prepara para o inverno. Então aprende a se precaver, aprende a pensar no amanhã. O Império Romano tinha uma frase bonita, quer paz, prepara-te para a guerra. Então você quer paz? Tá, mas tem que estar preparado para o pior. Ou alguns falam, espere o melhor, trabalhe para o pior. Então uma certa ansiedadezinha, ela faz parte da vida humana. Por quê? Porque a gente vive num mundo caído em pecado. Você não sabe se vai ter um ladrão para levar seu carro, você faz o seguro. Você não sai de noite, né? Porque você são níveis mínimos de ansiedade que servem para você se proteger de algo desconhecido, o que não é ruim, né? Adiante, pastor. Quais são alguns sintomas físicos de ansiedade? Eu acho que o mais clássico de uma ansiedade normal, não patológica, né? É você sentir uma tensão. Você sente uma tensão de que algo parece que vai acontecer. Então, é uma reação física essa tensão muscular. A ansiedade, ela vai ser ruim quando ela vem de uma visão irreal e distorcida da realidade. Sabe? É aquela coisa que você se precaver de tal forma que você para de viver. Na filosofia de Confúcio, na China, ele falava assim, que o ansioso é o que vive no futuro, e o deprimido é o que vive no passado, e o são é o que recebe o presente como dádiva. Tá? Então Confúcio, 3.000 anos atrás, ele disse isso. E querendo ou não, meio que a ansiedade é algo assim, né? Você tem uma visão distorcida do futuro do mundo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, dos nossos medos. Quantas vezes você já ficou ansioso com algo e esse algo ruim de fato aconteceu? Estatisticamente falando, eu vou dizer o meu, talvez 1%. 99% eu fiquei preocupado, ansioso, fiquei ali pensando como me precaver. Chegou lá, não aconteceu nada. Deu tudo certo, né? E beleza. E eu fiquei lá ansioso, fazendo conta, né? E eu sou uma pessoa ansiosa. Vendi minha casa lá no sul e eu sou daquele assim, né? Aí eu li como vender uma casa, eu li como funciona o financiamento bancário para o vendedor, de tudo que podia dar errado. Aí chegava no corretor que estava vendendo, cara, você não está pedindo esse documento, isso é negativa, tem que pedir não sei o quê. E o cara, calma, cara, esse é meu trabalho, eu que me preocupo. Eu falei, mas é a minha casa que você está vendendo, né? Ele dizia, vai dar errado isso, aquilo. Calma, não vai dar nada errado. E de fato, de todas as preocupações, nada do que eu pensei que ia dar errado aconteceu. Eu fiquei ansioso de bobeira. Né? Então, a ansiedade, ela vem de uma visão distorcida do mundo e da realidade. A gente acha que as pessoas são piores do que elas realmente são, então a gente não confia em ninguém. A gente acha que o futuro vai ser pior do que ele realmente vai ser. E a gente acha que nós somos mais fracos do que nós realmente somos. Então a gente fica com medos exacerbados. E aí, qual é o problema disso? Você passa a não viver o presente. Você passa a nunca sair de noite porque você tem medo de, se eu botar o pé na rua eu vou ser assaltado. E nem sempre é assim. Tá? Isso é ansiedade. A ansiedade nunca vai ser um monstro indomável como nada nessa vida. A gente consegue ajuda de médicos, psicólogos,
mas talvez tão importante quanto a ajuda médica para lidar com problemas como ansiedade no mundo moderno, é a gente contar com o lado bom disso. Em primeiro lugar, é bom ter um certo nível de ansiedade, porque você se precaver de problemas futuros. Então, ela, num certo nível, pode ser sua amiga em muita coisa da vida. Faz você pagar o seguro do seu carro, colocar grade no portão, evitar sair de noite em alguns locais. Então, ela tem um nível bom, sim. Geralmente, a ansiedade vai ser sua amiga quando ela reproduz aquilo que a sua mãe diria. Esse é um bom termômetro para a ansiedade na sua vida. Será que minha mãe falaria isso que a minha cabeça está dizendo aqui? De repente, é um bom termômetro. Não, filho, bota um casaco, filho, vai fazer o check-up, vai ver o coração. Aí, opa, minha mãe falaria isso. Então, não é só uma ansiedade ruim. Talvez é algo que eu realmente tenha que prestar atenção, tenho que cuidar melhor dessa área da minha vida. Mas e quando a ansiedade fala algo que nem a nossa mãe diria, né? Você vai perder o emprego, vai trabalhar mais. Talvez a minha mãe não diria isso. Você fica, opa, aquilo que era minha amiga está se tornando minha inimiga. Porque está fazendo eu ter medo de coisas que sequer têm chances de acontecer. Ela está virando um monstro que não estou conseguindo domar. Como que você faz para ter esse termômetro? Especialmente se você não tem a sua mãe para dizer, mãe, você diria isso aqui? Talvez ela não exista, ela tenha falecido já. Como que você faz? Você conversa com alguém. É bom dividir suas preocupações com alguém. Aí nesse ponto, o casamento é um dos melhores locais para você compartilhar sua ansiedade. Por quê? Porque acho que a pessoa que mais conhece você na vida, fora sua mãe e seu pai, vai ser sua esposa ou seu marido. E ele vai ter a sinceridade, ou ela, a sinceridade de dizer, não se preocupa com isso. Você sempre é assim. Você sempre se preocupa com isso e nunca acontece. Então, sossega, descansa, não vai acontecer. Para de pensar isso. A gente às vezes fala das preocupações e não é o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir uma validação do tipo, não, realmente tem que se preparar, tá certo em se preocupar. É ruim chegar para o marido e para a esposa falar e ouvir, para, isso é besteira, nunca aconteceu, você fica aí preocupada, para, de novo com isso. Mas é um bom termômetro para a gente ligar opa, eu acho que a ansiedade está tomando formas na minha vida que estão indo além do que é o saudável. Então quem tem um marido e uma esposa, dá graças a Deus por isso. Quem ainda não tem, é solteiro, está buscando, procure bem, né? A melhor pessoa para você casar não é aquela que você está apaixonado, não. É aquela que você mais conversa. Até brinco com os meus jovens, né? Eu dizia, cara, vocês colocam na friend zone como algo ruim, mas é as melhores pessoas para você casar. É quem está na sua friend zone, é a linguagem dos mais jovens, né? Quem está na sua friend zone, conhece você, sabe quem você é, essa pessoa que você tem que olhar assim com um olhar meio diferente. Porque você conversa com essa pessoa, você não tem barreiras com ela, esse vai ser o melhor marido, a melhor esposa. Então quem é jovem, não casou ainda, quem está na sua friend zone, se você está na friend zone de alguém, não é ruim não. Você conhece aquela pessoa, você pode ser a outra metade dela, tá? Quem perdeu o marido ou a esposa já, é difícil, né? Aí a gente pode contar com os filhos. Aí os filhos mais novos, ouça sua mãe, ouça seu pai. Eles precisam de vocês agora, né? Seja o que eles foram para vocês até hoje. Dê um conselho bom, fala, mãe, não se preocupa, pai. Não, pai, a gente está aqui, a gente te apoia, vai dar tudo certo, tá? Aí a gente vai mais adiante, né? Como lidar com ansiedade, pode ir mais adiante, tem ali agora. Primeiro, se ela está sendo um monstro indomável, te paralisa, né? Busque ajuda profissional. Uma terapia, psicólogo, não tenho dinheiro. Vai numa universidade pública, ou qualquer universidade, na verdade, tem um setor de atendimento psicológico, de acolhimento psicológico. Então você vai conseguir ali talvez 5, 10 sessões para pelo menos te centralizar, de graça. E depois eles encaminham para um profissional de um preço mais acessível. Ou vai para o CRAS das prefeituras. Você tem atendimento social ali, especialmente quando é um caso muito exagerado. Então, busque ajuda profissional. Agora, o segundo passo, você tem que ter um lugar chamado na sua casa, na sua vida de Ebenezer. Até aqui Deus nos ajudou. Aquele lugar que você descansa.
A sua igreja pode ser um lugar para isso. Sabe aquele lugar que você vem, que você não é mais o dono de empresa, que você não é só o pai de família, o marido, que você é alguém que pode descansar, pode tirar as máscaras sociais. A igreja é um lugar assim, né? Por isso que a igreja não deveria ser mais uma extensão da minha profissão, entende? Não pode ser um lugar que eu venho para ser cobrado em demasia, para eu ter mais cargos e atividades e aquela coisa pesada, e que um fica cobrando o outro daquilo, daquela outra coisa, e daquele outro projeto. A igreja tem que mais parecer um hospital do que uma empresa, tá? A igreja tem que mais parecer um centro de apoio do que uma startup. Porque a gente tem que vir aqui e ter um momento de alívio, especialmente na hora do culto, por exemplo. Então, tem esse lugar seguro. Ou a sua própria casa deveria ser esse lugar, em que você consegue ser você mesmo. Brincar com seu filho, com a sua esposa, em que você deixa o seu trabalho ou as suas preocupações do lado de fora. E para isso eu sei que não é fácil, né? A gente tem que ter uma certa transição. Vem cansado do trabalho, é difícil fazer essa transição. Você vai ter que desenvolver alguns tipos de rituais, né? Meu pai ele contava que quando ele chegava do trânsito estressado, ele colocava o carro na garagem para não trazer todo o estresse do banco ali, né, para dentro de casa. Ele disse que às vezes ele dava uma volta na quadra e ia no mercadinho comprar uma bala para nós. Que era aquele momento de, agora eu não sou mais o gerente regional do banco, né? Agora eu sou pai de família. Então ele comprava lá um Doritos, uma bala e entrava em casa. Eu nunca imaginei que era isso, mas até que minha mãe falou, sabe quando o pai vem com um salgadinho, uma bala? Sabe, tem dia que ele vem, e era vários dias, né? Sabe por que ele faz isso? Porque ele teve um dia horrível no trabalho. Então quando você vê seu pai entrar em casa sem nenhuma compra, só trouxe o seu chocolate, uma bala, pegue e leve com seu pai, não traga preocupação, e vocês 3 irmãos não briguem, porque se vocês brigarem vocês vão apanhar, né? E minha mãe, daí ela voltava a gente na linha. Se o pai entrar assim é porque ele está fazendo um esforço para não ficar bravo com ninguém. Então aí a gente, e a gente começou a perceber que várias vezes ele fazia isso. Esse ritual de, agora eu sou só o papai, não sou mais o gerente estressado. Tá? Então você tem que ter esse local, a sua casa ser um local de descanso, né, de tranquilidade. Terceiro ponto é atividade física. Isso é bom para em qualquer momento, né? Mas aqui vai um conselho que eu dou. Atividade física, eu aprendi com um professor francês lá na USP, na Fefelete. Ele reclamava de São Paulo, dizia, São Paulo, professor visitante, foi dar aula de linguística. São Paulo não serve para flanar, era o verbo que ele usava em inglês, em francês, né? Em português é flanar, existe, mas a gente não usa. O que é flanar, gente? Atividade física tem que ser isso. Atividade física desestressante não pode ser aquela coisa, tenho que bater a meta do relógio, tenho que melhorar meu tempo na bicicleta, tenho que correr uma maratona, porque vai ser mais um fator de estresse. Como que eu sei, pastor Mário, que a atividade física está sendo estressante para mim? Se você deixa de ir 2 vezes na academia e já se sente culpado, já virou mais uma obrigação, mais um pratinho que você tem que ficar estressado ali, sabe? Se você fica culpado porque, nossa, 2 dias que eu não treino, para onde vai o meu treino? Não, eu vou perder Não, já virou estresse, a atividade física já não está sendo tão boa para você. Então, quando que é uma atividade física boa para você? É aquela que você não está preocupado com performance. Aquela que você está preocupado com o quê? Com nada. É o momento que você sai para sua mente viajar. Isso é flanar em francês. O que os franceses fazem? Eu vou caminhar por 1 hora. Para onde? Não sei. Aonde eu ver que tem algo legal, eu ando para lá, para cá, paro naquela loja, converso. 1 hora depois eu volto para casa. Quantos quilômetros você vai andar? Não sei. Quanto der para andar, entende? O que é o flanar? É pegar sua bicicleta e sair por aí, sem usar o seu GPS para dizer quantos quilômetros que foi, quanto tempo e qual foi a minha melhor volta, meu melhor quilômetro, né? Não, pegar a bicicleta, sai sem celular, anda, volta por 1 hora, fechou, teve uma atividade física. Isso é atividade física que diminui a ansiedade. Por quê? Porque você deixa de ser o cara e a mulher da performance. Você não está lá para ficar com a barriga chapada, você está lá para ter endorfina, serotonina, tomar um banho e se sentir leve. É o flanar, tá?
é não ter um objetivo, é simplesmente ter o prazer de pedalar, de correr, de jogar. Jogar bola como criança, galera. Isso é flanar, né? Quem jogou bola de rua aqui, né? Tem um futebolista. Você joga bola para se divertir, para dar canelada, até para gritar, se estressar, mas você não vai lá, não, hoje eu vou dar 3 rolinhos, 2 chapéus e fazer 5 gols. Não, você vai lá para jogar bola. Isso é o flanar, né? Agora bota o seu filho numa escolinha de futebol, acabou o futebol para ele. Porque vai cobrar performance, vai cobrar fundamento, vai cobrar equilíbrio do pé esquerdo. Aí o futebol vira mais uma aula, mais uma obrigação, mais um local que eu tenho que me estressar com a minha performance como jogador de futebol. O melhor futebol que eu joguei na vida não foi na escolinha, foi na rua. Era lá na rua que a gente jogava, que a gente era o Neto, o Zico, o Zidane, de tudo, né? Sem preocupar com o placar. Tá? Então isso é atividade física que ajuda você a sair desse estado de performance. O outro ponto 4 ali, né, vem da minha esposa ali, ó. Você tentar focar em coisas boas, tentar tirar os pensamentos negativos, né, do futuro, centrar no presente, nas coisas do agora, tá? E o ponto 5 é pedir ajuda para isso, né? Para ter uma postura realista com os seus medos e ansiedade. De novo, conversar com alguém que consegue te trazer para a terra e não ficar lá no futuro, tá? E a Bíblia traz um conselho ali muito importante. Não andem, olha a palavra aqui, não andem ansiosos por causa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, tá? Para os antigos gregos, coração e mente era todo o ser, tá? Ah, mas os gregos não falam em espírito? Para os gregos o espírito estava adjacente a isso, eles não dividiam entre corpo e espírito, é corpo e mente, e o espírito é toda a coisa, tá? Então, o que Paulo está falando aqui, gente, entregue todo o seu ser ao Salvador Jesus, ele vai guardar o seu ser, né? Seu ser será guardado em Jesus. Ou seja, não fiquem ansiosos, porque em última análise a sua vida está nas mãos de Deus, né? Eu vou usar um exemplo meu que eu citei aqui só para ilustrar, né? Estava lá vendendo a minha casa no sul e comprando um imóvel em São Paulo. Quem já fez essas operações sabe que tem estresse, você tem que pesquisar preços, né? Negociar, são momentos estressantes. E a minha mente ansiosa, ficava dizendo que poderia dar errado as duas coisas e eu ia perder tudo, né? Porque para comprar ali eu tinha que vender aqui, e se desse errado a venda aqui, eu já estava me ferrando aqui, né? Então a gente também é bobo, meio que se arrisca, né? A gente fica para aproveitar o preço bom que conseguiu lá. Então também a gente traz motivos de preocupação, tá? E aí eu estava lá, e se der errado isso aqui, como que eu faço lá para conseguir o dinheiro para pagar essa parcela, né? A gente fica lá vivendo no futuro. Aí uma hora eu pensei, não, deixa eu ler Filipenses, não é para ficar ansioso. O que pior pode acontecer em tudo isso aí? Eu perder tudo. Perco, sei lá, não vende, sei lá, dá tudo errado na casa, levo um golpe e perco a minha casa lá. E não consigo comprar esse apartamento aqui, fico sem nada. Tá, mas eu vou morrer? Não. Minhas filhas vão morrer? Não. Minha esposa vai morrer? Não. O que pior vai acontecer? É perder um bom dinheirão, né? A economia da vida e morar de aluguel um bom tempão. Tá, mas ninguém vai morrer. Então, você consegue viver assim? Cara, consigo. Então você está preocupado por quê exatamente? Se o pior que pode acontecer é você perder dinheiro e ter que correr atrás para um dia comprar de novo. É mesmo, né? Não vale a minha preocupação. Então, se der certo, ótimo. Se não der, eu vou perder tudo, mas assim, tenho uma família linda, protegida por Deus, tenho trabalho, minhas filhas estão... Bom, vida que segue, vamos lá. E isso funcionou, colocar tudo nas mãos de Deus, que se acontecer o pior ainda, Deus vai estar me abençoando, vai estar com a minha família, com as minhas filhas, eu vou estar bem, eu vou estar nas mãos de Deus, entende? Pensa no seu trabalho, você perde o seu trabalho, você vai passar fome, talvez nunca mais vai ter esse salário. Tá, mas vai acabar a sua vida? Vai acabar tudo? Não vai, você com certeza vai continuar com o que é mais precioso na sua vida. Então tem coisa que a Filipenses fala, não tem por que a gente ficar ansioso. Deixa na mão de Deus, mesmo que o pior aconteça, você ainda vai continuar com muitas bênçãos de Deus. Deus vai continuar do seu lado e vai continuar abençoando você.
Tá? Então, o cristão é desafiado a colocar nas mãos de Deus e não sentir ansiedade, não achando que Deus vai te dar o que você quer. Não é assim que Deus combate a ansiedade. Dizer, não, está na mão de Deus, vai dar tudo certo. Vou vender a casa aqui e vou comprar. Não. A ansiedade que Deus tira do seu coração e a calma que Ele traz para você a partir da fé é saber aquilo que a gente canta em vários hinos da igreja. Né? Que tudo se vá, diz o Castelo Forte, proveito não lhes dá, porque o céu é nossa herança. Então eu não tenho porque estar ansioso por causa de bens e trabalho. Tudo se vá. Deus, o céu é a minha herança. Então a ansiedade que Deus tira de nós é dizer assim: uma casa é só uma casa. Uma festa de casamento que traz estresse é só uma noite na sua vida. O seu trabalho é só o seu trabalho e tem outros para fazer. Ah, mas não paga tão bem, mas tem outros. Consegue viver com menos. Mas é só o seu estudo, é só o seu estudo. Não é o centro da sua vida. Então a Bíblia nos ensina a ver as coisas como elas de fato são, menores do que a gente realmente pensa que são. Agora, o que a Bíblia fala para você valorizar? A fé em Deus, a salvação, o perdão, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, honrar seus pais. É isso que é realmente importante. Quando isso está em jogo, realmente a gente fica biblicamente ansioso da forma correta. Agora, todo o resto que a nossa mente moderna realmente se fica preocupada e ansiosa, realmente não é grande coisa não. São só coisas que a gente consegue viver sem ou viver com outro não tão bom, mas que vai continuar funcionando, vai continuar vivendo. O seu carro, gente, é só o seu carro. Alguém bateu, amassou, não deixa isso estragar a sua noite. É só o seu carro. Nada que, de repente, 5 mil reais ou a franquia do seu seguro não vai consertar. Não vai conseguir. Ou não conserta, dá para andar também, você não vai ficar a pé. Né? Então, não machucou ninguém? Você vai ficar triste? Vai. É ruim? É. Mas não deixa isso estragar a sua vida, te trazer ansiedade, criar uma úlcera, porque é só o seu carro. Não vai brigar no trânsito, né? O cara bateu em você, ele está errado, você está certo. Né? Ele não vai brigar, não vai puxar uma... Né? Não briga, conversa, é só um carro. É só uma tonelada de metal, plástico, que serve para te levar para ir para um lugar para o outro. Isso não é fundamental na sua vida. Qualquer coisa a gente vive de Uber, se for o caso, ou de transporte público, graças a Deus que nós temos isso também. Então é assim que a Bíblia ensina. Deixa na mão de Deus. Mesmo se der errado, Deus vai continuar te abençoando. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Ousado amor de Deus, impressionante porque ele entregou o filho dele para morrer por nós. Jesus sentiu ansiedade, de certa forma, quando ele estava no jardim do Getsêmani e falou: Pai, passa de mim esse cálice. Ele, como verdadeiro homem, sentiu aquilo que todo ser humano sentiria diante de uma missão tão grande, que era, na verdade, enfrentar dores e morrer pelos nossos pecados. Então, a maior ansiedade que decidiu o destino da humanidade, Jesus já cravou na cruz. Ou seja, por Jesus ter se sentido ansioso e ter morrido em nosso lugar, hoje nós podemos ter tranquilidade, especialmente nas grandes questões da vida. Sua vida está resolvida em Jesus porque o seu pecado foi perdoado na cruz. Seu relacionamento está resolvido em Jesus porque Ele quer que homem e mulher deixem pai e mãe, se unem em casamento e se constituam como uma só carne. É vontade de Deus que você esteja hoje casado com sua esposa, seu marido. Então ficar juntos não é uma opção só. Também, obviamente, que Ele não força ninguém a se casar,
Mas ficar juntos também é vontade de Deus. Quando um casal se ama e quer ficar junto, não há quem impeça, porque Deus milita e luta por esse casal. Amar os filhos e ter os filhos diante de Deus é vontade dele também. Às vezes acontece que na vida, por estarmos permeados pelo pecado, um casal se separa porque um vai antes, morre, né? Ou, às vezes, um filho sofre algum acidente e vai antes de nós. Que diga os pais lá de Blumenau. Infelizmente a vida é cheia de incongruências. Por quê? Porque a fórmula da vida não é aquela que Deus imaginou lá no Jardim do Éden, onde tudo daria certo. A fórmula da vida tem sempre aquela constante universal, meio misteriosa, que é o pecado. Às vezes a coisa acontece ruim, não é porque você falhou, mas é porque um louco entra e faz uma bobeira, porque alguém no trânsito tomou a mais e pega a sua família. A vida, infelizmente, é permeada por momentos de dificuldades. Então, Deus entende nossa ansiedade, porque Ele entende que a gente não consegue ver de onde pode vir o problema. Mas como que nós, cristãos, que temos um Jesus que sentiu ansiedade e morreu em nosso lugar, podemos ter paz, no mínimo possível, para viver bem sob a cruz de Jesus? É saber que, por exemplo, todos os problemas que eu citei têm resolução em Cristo. Aquele que perdeu a esposa vai reencontrar com ela no dia da ressurreição. Aqueles que perderam os filhos também o reencontrarão no dia do retorno de Jesus. Aquela doença que parece estar te levando, pode te levar, ela pode realmente ferir a sua vida e fazer você abandonar essa existência aqui. Mas quando você ressuscitar, ressuscitará por uma novidade de vida, onde não haverá choro, nem morte, nem dor, onde as coisas velhas já passaram e Deus fez tudo novo, onde nós vamos comer pão, comer carne, comer tudo, figuradamente pelo menos, tudo que é de bom que Deus deu para nós. Teremos comunhão com Ele e uns com os outros. Então a nossa vida hoje, se você enfrenta grandes dificuldades e grandes medos, saiba que as coisas, o pecado, o medo e o diabo, como diz no hino Castelo Forte, pode levar tudo da sua vida. Mas aquilo que você entregou para o Senhor vai voltar. Sua esposa está no Senhor, ela volta para você na ressurreição. Você vai ser irmão e irmã da fé ali quando Jesus voltar. Seu filho foi entregue ao Senhor no batismo, você fez ele crescer na igreja com o Senhor Jesus. Nada vai separar você do seu filho para sempre, porque um dia você verá ele novamente. Tem saudade do seu pai e da sua mãe? Você tem algum arrependimento? Disse algo que não deveria ter dito? Um dia você vai poder falar para o seu pai e para a sua mãe quando eles voltarem: Pai, perdoa. E lá na Nova Jerusalém vamos viver todos bem. Então vislumbrar o que nos espera faz a gente andar neste mundo e nesta vida com confiança de que Deus está no controle de tudo. Eu termino fazendo uma simples analogia. Como que é isso, pastor? Agora a gente vive cheio aí de problemas. Mas como que a visão futura pode mudar a minha atitude agora? Minha vida agora? Porque ali eu sei que vai ser bom, mas e agora? Como que isso me muda agora? A nossa vida é assim em todos os pontos. Por exemplo, quando você fica grávida, sua esposa fica grávida, seu filho não nasceu ainda, mas a sua vida já mudou. Você já tem um quarto para o seu filho preparado, as suas finanças estão sendo reorganizadas, o seu dia a dia lá na frente você já está antevendo o que vai acontecer, você está estudando como ser pai e mãe, a sua vida agora já mudou na gestação e seu filho nem nasceu ainda. E quando nasce esse filho você fala, é tudo o que eu pensei, mas ainda muito mais problema, muito mais dificuldade, mas muito mais alegria, muito mais bênção. A vida eterna é assim, ela está lá na frente, não nasceu ainda, mas ela está lá, ainda não veio, mas hoje já você vive ela. Você já vive essa realidade, quando vem no culto e recebe a Santa Ceia, quando lembra que seu pai morreu, mas ele vai voltar à vida do jeito que você o conheceu, quando você tem um problema e sabe que isso se vai, mas Deus vai restituir. Então já agora você pode descansar no Senhor Deus, Ele está no controle da sua vida. Que Deus abençoe você, como Ele abençoou a gente em Jesus, que enfrentou a cruz em nosso lugar. Vamos ficar em pé, quem puder, vamos orar ao Senhor.
Querido Deus amado, Pai Celestial, não temos controle na vida e isso nos gera ansiedade. Somos ansiosos porque queremos ter controle, mas não somos como Tu, não somos Deus. Por isso nos dá tranquilidade de saber que Tu estás no comando de tudo, que Tu és Deus. Que Tu, quando permites que algo ruim aconteça, ainda assim estás no controle e nos garante que tudo será resolvido, ou ainda nessa vida, ou certamente quando Jesus retornar e ressuscitar os mortos. Aguardamos esse dia da resolução de todos os problemas, de toda ansiedade, com grande afinco e grande espera. Queremos que Jesus volte logo para vivermos na companhia dos nossos filhos, esposa, pai e mãe, na plenitude da vida eterna. Mas sabemos que talvez esse dia esteja longe, por isso pedimos a Ti, dá-nos um coração confiante na Tua palavra para vivermos esta vida sem grandes ansiedades, com tranquilidade, sabendo que tudo está nas Tuas mãos. Não temos certeza de amanhã. Não sabemos se a nossa casa permanecerá nossa, se o nosso trabalho será sempre o mesmo, se teremos sempre o mesmo tipo de saúde. Não sabemos os problemas que estão à frente. Mas o que nós sabemos e podemos descansar nisso é que Tu estarás ao nosso lado, como esteve ao lado do povo de Israel, quando faltou água, quando faltou pão, quando faltou carne, como esteve ao lado de Davi, quando este foi perseguido por Saul, pelo seu filho Absalão e por tantos inimigos. Davi descansou em Ti, por isso, em meio a todos os problemas, ele pôde ter tranquilidade e não ansiedade. Sabemos que Cristo morreu na cruz, enfrentou a ansiedade do medo da morte para nos dar vida eterna, e agora Ele reina ao teu lado, na tua destra, na glória. Recebemos esse Cristo no corpo e seu sangue no perdão, para perdão de pecados na Santa Ceia, e isso nos dá tranquilidade, querido Deus. Inunda nossa vida com a Tua plenitude e a Tua presença. Nosso coração e a nossa mente estarão sempre em Cristo Jesus e por isso estarão em tranquilidade. Em Jesus nós oramos. Amém. Então fiquem com a bênção de Deus. Vocês trouxeram seus pedidos aqui, eu vou orar por vocês em casa, vou mandar áudios também, tá? Eu não trago aqui porque de repente é um pedido que não era para ser exposto, né? Mas ali eu vou mandar áudio durante a semana, vou orar com aqueles que mandaram suas mensagens, tá bom? Então fiquem com a bênção de Deus. O Senhor abençoe e guarde vocês, o Senhor olhe para vocês com bondade, misericórdia e plenitude. E o Senhor mantenha vocês na fé verdadeira até o retorno do seu Filho Jesus. Amém.